Olá para você que assiste a programação da TV Unifesp de Votuporanga. Está no ar mais um programa Cidadania. E hoje a nossa convidada é a doutora Andréa Tomé, ela que é diretora do PROCON aqui de Votuporanga. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Bem, para quem não lhe conhece, gostaria, por favor, que a senhora se apresentasse. Bom, meu nome é Andréa Tomé, sou atualmente chefe do PROCON de Votuporanga. Estou nesse cargo há aproximadamente 10 anos, né? Sou advogada, especialista na área de defesa do consumidor e tenho muita satisfação de estar podendo desenvolver esse trabalho junto ao PROCON, porque é uma área que eu me dediquei, estudei, tenho paixão pelo que faço e procuro fazer da melhor forma para os cidadãos votuporanguenses. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem direito, já ouviram falar o PROCON procura o PROCON, mas o que é o PROCON? O PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor, é um órgão municipal que possui convênio com o Estado de São Paulo, né? Então nós somos conveniados à Fundação PROCON de São Paulo, de modo que temos que nos reportar também com relatórios, acompanhamentos, capacitação ao Estado e, evidentemente, temos toda a estrutura, a manutenção do órgão, o incentivo da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Então, o que o PROCON faz? O PROCON tem por atribuições mediar, intermediar, conciliar as partes para resolver os conflitos da área de consumo, né? Emitindo assim notificações, realizando as audiências de conciliação para que o consumidor tenha de forma mais rápida a solução do seu conflito, sem que necessariamente tenha necessidade de procurar o Poder Judiciário. Outra área de extrema importância é a área de prevenção e, consequentemente, a educação para o consumo, né? Nós fomos colocados no mercado de consumo de uma forma muito abrupta, as ofertas são agressivas, então é necessário nós educarmos o nosso consumidor desde criança, para que eles possam lidar justamente na parte financeira, né? Educação financeira para as nossas crianças é muito importante. Então fazemos palestras lá no órgão, fora dele, para trabalharmos essa vertente. E a última e não menos importante é a área de fiscalização, que também busca coibir as infrações no mercado de consumo. Evidentemente que esta fica por última por uma razão óbvia. Nós temos que trabalhar as outras primeiramente, né? Educar, prevenir, mediar e só então, de uma maneira mais brusca e não que ela seja mais efetiva, mais necessária, que é a fiscalização. Aliás, eu me lembro, antes de Votuporanga ganhar o PROCON, que já era um desejo antigo da população que Votuporanga tivesse esse órgão dito aí a tal importância dele. Sim, a Constituição prega que é dever do Estado a promoção e a defesa do consumidor. Então, o que acontece? Todos os municípios deveriam ter o seu órgão, né? Aqueles que não têm, se valem de outros municípios que já têm, mas sempre com a obrigação de promover isso para o consumidor, porque hoje em dia, todos os consumidores inseridos nesse mercado de consumo, obviamente, algum deles sempre vai ter um problema, né? E é difícil ter que se deslocar da sua cidade, por exemplo, para vir até a nossa, para resolver um simples problema de telefonia. Simples, mas muitas vezes que nos atormenta muito, né? Simples na solução, mas difícil com as consequências que ele acarreta. Por exemplo, hoje ficar sem uma operadora, um serviço de operadora de celular ou o próprio aparelho. Então, infelizmente, alguns municípios ainda não se sensibilizaram. Gostaria aqui de fazer um apelo para que isso seja mesmo uma pauta de governo, para que haja essa preocupação urgente, porque os consumidores estão sofrendo sim, a gente percebe isso pelos números de reclamações registrados no PROCON de Votuporanga. Bom, nós sabemos, né, como consumidores, que o PROCON funciona da seguinte forma: a gente vai lá, faz uma reclamação, é atendido, às vezes é marcado uma audiência. Mas como que funciona o PROCON nos bastidores? Eu fui lá para entender meu problema. Como é que vocês vão chegar até a provável, ou o que se espera pelo menos, essa solução? Com o decorrer dos anos, as empresas, as que pelo menos lideram o ranking de reclamação, disponibilizam linhas dedicadas, canais específicos para órgãos de defesa do consumidor. E isso tende a agilizar a solução dos problemas. A exemplo desses canais, nós temos as das empresas de telefonia, né, que realmente lotam o nosso balcão de atendimento no dia a dia. Então, quando nós podemos, fazemos esse atendimento por telefone, quando não, nós emitimos essa notificação. O índice de resolutividade tem sido bastante grande a nosso
para a nossa alegria, né, em torno de quase 80%. Por quê? As empresas de telefonia sabem que é muito custoso enfrentar o Poder Judiciário e ter que pagar indenizações. Porque hoje, quando a pessoa não consegue resolver um simples problema de consumo, evidentemente que outros problemas foram gerados. Ela ficou sem o aparelho, ela deixou de realizar contatos de trabalho importantes para sua manutenção, e isso só vai se agravando. E conforme há esse agravamento, eis que muitas vezes podem surgir um dano, né? Quer de esfera material, quer de esfera moral. E nesse aspecto, o órgão administrativo não tem sequer competência para arbitrar uma indenização, a menos que a empresa se predisponha a fazer isso a título de acordo, mas essa pessoa terá que se direcionar ao judiciário. As empresas sensíveis a esse problema, que para ela é muito caro, tem aumentado a alçada dos correspondentes, dos advogados que comparecem ao PROCON para fazerem bons acordos. E com isso, eliminar aquele conflito e fazer com que o consumidor continue adquirindo produtos e serviços dela. Doutora, pegando esse exemplo que a senhora deu da questão da parte de telefonia, por que existem tantas reclamações nessa área? É falta de investimento dessas empresas ou elas não estão atentas aos problemas? O que acontece? Bom, primeiro que hoje em dia nós temos mais aparelhos celulares do que o número da população brasileira. Então, evidentemente que houve um aumento significativo de usuários desses serviços. Mas, de forma muito igualitária, não houve o investimento necessário. Então, a gente percebe que ainda, por exemplo, os canais de atendimento ao consumidor, né? Todos nós já sabemos que eles são ineficientes, né? Eles não nos dão a atenção e o respeito necessário que todo consumidor mereceria ter. De modo que eu entendo que as agências reguladoras, a exemplo da telecomunicação, que seria a Anatel, deve ser mais rigorosa, e isso talvez já é uma expectativa para o próximo governo com relação aos seus dirigentes, deve ser mais rigorosa no sentido de exigir maiores investimentos. O consumidor merece esse respeito, ele paga caro por esse serviço e é um serviço que hoje em dia podemos atribuir como sendo essencial. Então, a telefonia, eu me deparo todos os dias as pessoas falando assim, eu não posso ficar sem o aparelho celular. Quem de nós podemos? Ninguém. Então, independentemente da minha classe social, eu preciso desse serviço. Ele tornou-se essencial. Então, ainda entendo que a falta de investimento para garantir qualidade, garantir bom sinal, garantir cobertura, é um dos pontos hoje ainda mais que se destacam como sendo prejudicial ao consumidor. Vamos dizer assim, comparando-se com antigamente, hoje a indústria, o comércio, elas estão, entre aspas, aí, com medo do consumidor? Medo não. Eu entendo que elas aprenderam e continuam aprendendo a respeitá-lo. Porque sem o respeito ao consumidor, o seu negócio está fadado ao insucesso. Então, elas têm que caminhar ainda por muitos anos percebendo que o consumidor, quando ele é respeitado, ele tem uma força muito grande para divulgar aquele produto ou serviço. Não sei se você já percebeu, Danilo, quando você liga no 0800 de uma empresa, se essa empresa ela for atenciosa com você, se ela responder prontamente, não precisa nem resolver, basta ela responder. E se resolver, nossa, você sai espalhando para todo mundo. E tem aquela pesquisa no final, né, que eles pedem às vezes para dar uma nota. Mas é natural da gente falar assim, nossa, eu liguei, fui bem atendido e eles resolveram o meu problema em 2 dias, mandaram outro produto, porque a logística hoje em dia também tem se mostrado bem eficiente para determinadas empresas, né? Tanto é que tem algumas aí que fazem vendas pela internet, que elas sempre estão liderando os rankings de excelência por terem uma logística perfeita, muito rápida. E nós, consumidores, divulgamos essa informação. Então, para essas empresas que já pegaram o pulo do gato e estão sendo rápidas, eficientes, trabalhando no pós-venda, essas já estão liderando rankings de excelência, de qualidade, né? Então, como se diz, é fácil. Basta respeitar. O que nós queremos é o cumprimento da lei, nada mais que isso. Então, aquela empresa que se predispõe a fazer isso, ela já conseguiu achar o seu lugar ao sol e ter o seu diferencial, né? É isso. E além desse trabalho interno de vocês, vamos dizer assim, vocês também têm um trabalho externo, como fiscalização também, né? Sim. Nós somos, como eu disse, uma das atribuições é a fiscalização. Então, para isso, existem as operações sazonais, que são Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças, para verificar justamente a adequação dos brinquedos colocados no mercado de consumo. Tem a operação de Natal.
A Operação Páscoa, por exemplo, verifica-se a questão da validade dos produtos, a questão de publicidade enganosa. Evidentemente que nós temos uma outra área que não nos diz respeito, que é o Inmetro, né, e o PEN, que fazem a medição, a questão da própria etiqueta dos produtos. Mas essa parte de fiscalização, incluindo outras questões mais preocupantes, que seria também questões de postos de gasolina, esses setores, a própria Fundação Procon, em parceria conosco, porque existe o Núcleo de Defesa do Consumidor do Estadual, que fica em Rio Preto. Nós fazemos a parceria e agimos também em outras áreas. Então, a população saiba que esses trabalhos existem, evidentemente que não são divulgados, porque nós não estamos aqui para denegrir empresa nenhuma, muito pelo contrário. Tentar fazer com que elas percebam que cometeram uma infração, que isso não venha a acontecer novamente e que, de fato, o consumidor seja respeitado. E comparando ano a ano desse trabalho que vocês realizam, vem melhorando bastante isso de modo geral? Essa pergunta me traz uma certa dificuldade para responder, porque uma vez que os números se mostram constantes, nós vamos fechar o ano com aproximadamente 10 mil reclamações. Eu digo aproximadamente porque eu ainda estou no final de novembro, indo para dezembro, então acredito que não vai haver uma mudança tão significativa. Nós atingimos mais ou menos umas 900, quase 1.000 reclamações mês. E esse número é constante nesses últimos anos. Portanto, os problemas se mostram presentes. O que muda é a área desses problemas, né? Enquanto, às vezes, uma operadora de telefonia ela vai para o terceiro lugar, uma seguradora ou uma instituição financeira vem para o primeiro. Né? Ou, se não, um produto novo colocado no mercado, de certa forma, apresentou muitos problemas, digamos que um próprio seguro mesmo. Tá? Então, há uma alternância na área dos problemas. Isso não posso afirmar que houve melhora ou piora do mercado de consumo, mas, infelizmente, uma se desponta para pior e a outra melhora um pouco e vice-versa. Tá? O que eu percebo nessa pós-modernidade, que o consumidor hoje em dia, ele está mais maduro nesse mercado de consumo. Né? Ele passa a fazer pesquisas, hoje nós temos a internet que facilita muito a vida do consumidor, no que diz respeito à informação. Então, quando ele vem procurar a efetividade do seu direito, ele já sabe qual é esse direito. Isso é muito bom. Então, eu percebo que o mercado busca melhoras, ainda tem problemas, mas o melhor de tudo isso é que o consumidor está sabendo exigir os seus direitos. Quer por canal institucional, um órgão, que seja o PROCON, quer pelas redes sociais, que todas as empresas hoje estão sensíveis e muito sensíveis às redes sociais, todas, as grandes com as quais nós conversamos, nos afirmam que respondem pelas redes sociais. É Facebook, é Twitter, algumas WhatsApp, enfim, todas elas não podem mais estar fora de um Instagram, por exemplo. O consumidor tem que ser atendido por onde ele quer falar. É isso que as empresas têm dito. O consumidor hoje não tem mais paciência nenhuma para ligar para um 0800. É um canal que já todos nós sabemos ser ineficiente. Ele quer falar por onde? Ele quer falar por um local que ele sabe que prontamente ele vai ser ouvido. Tá? Então, isso é um avanço. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar no nosso bate-papo para saber um pouquinho sobre os direitos e deveres do consumidor, né? Agora o final do ano chegando também, para que a gente possa orientar o consumidor agora daqui para frente, né? Que vai começar já as compras de Natal, tá ok? Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Você está assistindo pela TV UniFEF de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje a nossa convidada, doutora Andréa Tomé, ela que é a diretora do PROCON aqui de Votuporanga. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já.